Vamos lá? Vamos falar da grande polêmica do elenco de That 70's Show. O ator Danny Masterson foi condenado por estupro e o que o Ashton Kutcher e a Mila Kunis têm a ver com isso? Vou explicar. O Danny Masterson tinha sido acusado de estupro por 3 mulheres. Uma delas é uma ex-namorada dele, a Chrissy Bixler, que contou que foi abusada por ele enquanto eles estavam juntos em 2001. As outras 2 disseram ter sido abusadas em 2003. Já tinha rolado um julgamento ano passado, mas acabou sem veredito e foi reaberto. O Danny Masterson ele era e ainda é, desculpa. O Danny Masterson, gente, o que está acontecendo? O Danny Masterson é, há muitos anos, membro da Scientologia, aquela igreja, religião, estou fazendo aspas se você está ouvindo só em podcast. Pois bem, todas essas 3 mulheres eram da Scientologia e também ele conheceu elas por lá. De acordo com elas, quando elas foram abusadas, o pessoal da Scientologia tentou protegê-lo, tentou abafar o caso, não deixaram que elas denunciassem porque pegaria mal para ele, que ele era uma das pessoas mais famosas ali da Scientologia, né? Ele, Tom Cruise, sei lá. E os representantes de lá até fizeram um comunicado durante o julgamento dizendo que isso não tem nada a ver com a religião, que não é a religião que está sendo julgada, e sim o homem. Enfim, o julgamento acabou semana passada e o Masterson foi considerado culpado pelos estupros de todas as 3, pelos jurados, mas a juíza só deu a sentença para ele por 2 das mulheres, as de 2003, porque ela considerou que ele e a Chrissy estavam juntos, eram namorados quando rolou o estupro e por isso não ia condená-lo por esse. Que, né, não tem nada a ver. Ele foi condenado de 30 anos à prisão perpétua. Lembrando que, às vezes, lá nos Estados Unidos tem esse lance de botar um mínimo de sentença, mas não o máximo. Ele tem 47 anos e ele vai ficar, no mínimo, então, aí 30 anos preso. Então, quando ele tiver com 77, ele pode pedir condicional, que pode ser aprovada ou não. Então, assim, a gente está vendo aí que ele tem a chance, realmente, dele passar o resto da vida preso. De acordo com o TMZ, ele já está cumprindo a pena e está sendo monitorado 24 horas no presídio para ver se ele vai passar por alguma repercussão emocional por causa da sentença. Mas, além dele, o Ashton Kutcher e a Mila Kunis também entraram na polêmica. Para quem não sabe, os 2 são casados e eles têm uma amizade muito íntima com o Danny desde a época da série That 70's Show. O jornalista independente Tony Ortega, que sempre cobre polêmicas aí da Scientologia, ele estava cobrindo bastante esse caso. Ele conseguiu acesso a documentos judiciais importantes. Foi revelado que, quando o julgamento estava em curso, o Ashton e a Mila e dezenas de outras pessoas escreveram cartas para a juíza testemunhando a favor do caráter do Danny, né? Então você não pode falar do crime, mas pode falar, ele é um cara legal, ele é isso, ele é aquilo. Na carta do Ashton, ele tinha dito que o Danny é como um irmão mais velho e como um modelo para ele. Disse que ele tem um caráter excepcional e que esperava que a carta fosse levada em consideração para o veredito. Disse também que não faria bem para a filha dele crescer sem o pai. Na carta da Mila, ela falou que ele é um grande amigo e uma influência positiva para todos que conhece. E aí, quando essa notícia saiu, polêmica, né? O público acusou eles de não se importarem com as vítimas, né? Então vocês estão aí protegendo seu amigo criminoso, né? E foda-se as vítimas, né? E aí o Ashton e a Mila publicaram um vídeo de desculpas, dizendo que sempre vão apoiar as vítimas, que mandaram as cartas a pedido da família do Danny, falando sobre a pessoa que eles conheciam, né? E que não era para ir contra o testemunho das vítimas. E aí a galera já não gostou do vídeo, que achou muito ensaiadinho, aquela coisa bem que o advogado mandou fazer, sabe? Aquela roupa branca, o Ashton com a barba feita, a Mila com aquela pouca maquiagem, sabe? Assim, gente como a gente, né? E lembrando que a Mila fez até um filme sobre assédio na Netflix, né? Que chama Uma Garota de Muita Sorte. Então é um tema, né, que ela já até trabalhou com isso, assim, bem complicado. E mais complicado ainda, porque essa polêmica reacendeu uma história bizarra que eu não sabia, vou contar pra vocês, que é um babado. Em 2001, o Ashton namorava uma estudante de moda de 22 anos chamada Ashley Ellery. Ele tinha uns 23, né? Ela tinha uns 22 e ele estava ali no início da sua carreira.
Mas, em 21 de fevereiro de 2001, a Ashley foi assassinada por um serial killer chamado Michael Gargiulo. Gargiulo? Não sei falar esse nome. Michael Gargiulo. E ele foi considerado em 2019 e 2021 e ele foi sentenciado à pena de morte, que ainda não aconteceu. O fato é que no dia em que a Ashley foi morta, ela e o Ashton iam juntos numa festa. De acordo com Ashton, nessa noite ele foi buscá-la, bateu na porta e ela não atendeu. Aí ele teria visto as luzes acesas, chamou por ela e não teve resposta. Aí diz que ele viu algo vermelho no tapete, que ele achou que era vinho, e quando ela realmente não respondeu, ele desistiu e foi para a festa sozinho. E só no dia seguinte ele soube da morte e falou com a polícia. Ele nunca chegou a ser considerado suspeito, ele deu depoimentos, ele foi testemunha no julgamento do Michael também, né, do cara. O relato dele também ajudou a polícia a ter uma noção melhor aí da hora da morte e tal. Mas olha que bizarro. Lembram da Chrissy Bixler, que eu falei aqui, que é ex do Danny Masterson, né, que foi, cuja acusação não resultou em sentença? Então, depois dessa polêmica e das cartas, desse vídeo do Ashton e da Mila, ela publicou um texto bem bizarro, sei lá, no Instagram, falando com o Ashton. Ela disse que sabe os segredos que o Danny guardou para o Ashton, que estava com o Danny na noite do dia 21 de fevereiro, quando o Ashton ligou para ele, né, que é a noite que a moça morreu, que ele estava no Viva Voz e que ela tinha ouvido tudo. Ela disse que ouviu o plano todo e que o Ashton é tão doente quanto o seu mentor Danny. A gente não sabe o que eles falaram nessa ligação, qual que era o plano. Pelo que o Ashton já falou no julgamento do serial killer em 2019, foi que ele ficou pasmo na hora. Então a gente imagina que ele ligou para o Danny para perguntar o que fazer? Não sabemos. Outra coisa que ela disse é que estava lá nos bastidores do That 70's Show, vendo tudo o que acontecia nos 5 primeiros anos e que acha que a Mila devia fazer terapia para entender tudo o que rolou com ela naquela época. Lembrando que a Mila começou a série quando tinha 14 anos, então ela estava ali num ambiente, né, que provavelmente estava deixando ela bem vulnerável, muita coisa esquisita pode ter rolado, né? Várias entrevistas ressurgiram que ela falava das coisas que eles faziam ali nos bastidores. E olha, mais uma coisa bizarra, tá todo mundo querendo saber o que foi que rolou, porque tem alguma coisa mal contada aí. Então, vamos ficar de olho, me diz o que acha aí nos comentários. Eu achei essa história, assim, essa segunda parte chocante.